Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar. Então ele despediria a multidão. Depois de despedi-los, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começaram a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse, ao menos, tocar a barra da sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Cremos em Deus. Cremos em Deus que é nosso Pai, que nos ama com amor infinito, que vai nos dar o pão nosso, vai nos dar o sustento. Cremos em Jesus Cristo, nosso Deus Salvador, Rei do Universo, Deus Amor. Cremos no Espírito Santo. A nossa fé é em Deus. Não creio em mim, em nós, nas pessoas, nas coisas. Não creio no sentimento. A fé é em Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. E por causa desta fé, é a presença amorosa de Deus. Deus conosco. Deus infinito, eterno, todo-poderoso, com cada um de nós. Recebemos Deus e devemos ter a fé. Existe a passagem de Lucas 11, versículo 9. Buscai, pedi, e dar-se-vos-á. Mas pedir o quê? Pedir a saúde, pedir a família, pedir emprego, pedir para os membros da família, pela união da família, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, que bater-se, lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual é o pai que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente?
sendo vós maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pediram. O Pai manda para nós Jesus, manda para nós o Espírito Santo. Existe aquela passagem: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão dadas em acréscimo. Deus primeiro, presença amorosa de Deus, Deus conosco. O reino de Deus, venha a nós o vosso reino. Buscai primeiro que Deus reine. Seja feita a vossa vontade. É importante pedir a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra, em mim. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero o reino de Deus e junto com Cristo Rei, Deus reinando, todas as outras coisas vos serão dadas em acréscimo. Ele prometeu estar conosco. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide, pois ensinai a todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Como é importante ser servo e serva de Deus. Olhar para o outro, querer servir o outro, e não pedir apenas para si. Como é importante servir Deus na família, servir a palavra de Deus para os membros da nossa família. Como é importante pedir com fé e autoridade. Toda a autoridade foi dada para Jesus e Ele nos manda para servir as outras pessoas. E nós acreditamos naquela passagem de Coríntios. Vocês acreditam? Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em primeiro lugar, amamos Deus com toda a nossa força, com todo o nosso ser, e Deus vai fazer coisas que os olhos não viram, os ouvidos não viram, o coração não imaginou. Tais são as bênçãos que Deus tem preparado para nós que amamos o nosso Deus. Todavia, Deus não las revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo penetra a profundeza de cada um de nós. Ele sabe aquilo que nós estamos precisando. É por isso é necessário voltar para a igreja. Vocês não estão procurando Deus, não estão frequentando a casa de Deus, fazendo uma boa confissão, purificação, recebendo Jesus na santa comunhão. Buscai primeiro o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele prometeu muitas coisas para nós. É o próprio Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote, administrando a cada um de nós. É baseado na palavra de Deus, baseado naquilo que Ele prometeu.
João 14, versículo 10. Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e que realiza as suas próprias obras. Imagine as obras que Deus pode fazer em cada um de nós e através de cada um de nós. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa dessas obras. E Jesus promete: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Ó Deus Pai, em nome de Jesus, nós pedimos o reino. Que Deus reine sobre cada um de nós, que Deus transforme cada um de nós, porque acreditamos muito, se buscamos o reino de Deus, todas aquelas outras coisas virão em abundância. No Evangelho de hoje, os apóstolos estavam sozinhos, e não era fácil, o vento era contra, era frio, provavelmente escuro, e estavam com medo e cansados, e Jesus veio ao encontro deles e acharam que era um fantasma. E Pedro disse: se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus disse: você pediu? Vem. E Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. E ele estava focalizado em Jesus, e depois se distraiu, e olhou para as ondas, sentiu o frio, e o vento forte, e parou de focalizar sua atenção em Jesus, e começou a afundar. E ele pediu: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco de fé, por que duvidastes? Por que você ficou distraído com os problemas? A mesma coisa para nós, focalizamos nossa atenção na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Pai. Como filhos amados, clamamos e pedimos com perseverança, e não fica distraído com os problemas, não. Pedimos e já agradecemos. Obrigado, Senhor, eu entrego tudo nas suas mãos. Eu sou pobre, eu não consigo, mas eu tenho a fé. Eu creio em Deus. Nós temos que perseverar na presença de Deus. Em João 15, 7. Se permanecerdes em mim, se permanecemos na presença de Deus, e as minhas palavras permanecerem em vós, e se você está escutando a voz de Deus, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Porque aquilo que nós queremos é a vontade de Deus. E Ele mostra para nós, Ele fala para nós, e pedimos a vontade dEle. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. E vos torneis meus discípulos. Pedi, recebereis, buscai. Procuramos o nosso Senhor Jesus Cristo. A fé vem de ouvir. Em Romanos 10, 17. Em João 16, 23.
Verdade, verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi, recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Dom da fé, peça agora.